Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o texto da palavra que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, que fala da necessidade de nós pregarmos a palavra, de insistirmos com aqueles que ouvem e aqueles que não querem ouvir também. Vamos ler então esse trecho. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, alguns versículos que a palavra diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. E nós vemos aqui, nessa palavra, a importância que o apóstolo Paulo deu a essa necessidade de nós pregarmos a palavra. Então temos que ter em mente alguns pontos importantes que nós podemos ver lendo a palavra e prestando atenção naquilo que estamos lendo, né? Não basta apenas a gente ler a palavra, mas é necessário prestar atenção e ver o contexto em que a palavra foi escrita e aquilo que o Senhor quer nos fazer despertar. Se nós prestarmos atenção, se nós lermos a palavra em oração, em espírito, o Senhor então nos abre os olhos para pontos importantes. E aqui eu quero destacar aquilo que o Senhor está me chamando a atenção nesse texto, nesse momento. É que a palavra está sendo trazida ali para Timóteo, uma palavra que interessa à igreja. Aqui não se trata de pregar a palavra para não crentes, mas a palavra está falando aqui de situações que existem dentro da igreja do Senhor, ou dentro das igrejas, em toda parte, aonde estão os crentes ou aqueles que se dizem crentes, aqueles que são frequentadores das igrejas, aqueles que de alguma forma estão ligados a alguma igreja. A palavra diz respeito àqueles que estão nas igrejas. Então, é o primeiro ponto, né? E por que nós dizemos isso? Por que eu posso dizer isso? Porque aqui nesse trecho que nós lemos, a palavra está falando, por exemplo, que haveria um tempo em que não suportariam mais a sã doutrina. E isso diz respeito a quem um dia já suportou a sã doutrina. E diz também a palavra aqui que as pessoas nessa condição então se desviariam da verdade, ou seja, já estiveram na verdade antes e agora se desviam da verdade e voltam às fábulas. As fábulas são aquelas coisas que nós aprendemos no mundo idólatra, no mundo pagão, no mundo que não teme ao Senhor. Antes de nós servirmos ao Senhor, nós viemos desse mundo que é um mundo mergulhado nas coisas que são próprias da idolatria. E por isso o apóstolo Paulo fala aqui que aqueles que teriam comichão nos ouvidos amontoariam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências e se desviariam da verdade, voltando às fábulas, voltando àquela
condição que tinham antes de estar na igreja, antes de servir ao Senhor. E nós temos visto isso acontecer muito nos nossos dias, e você que ouve essa palavra, certamente, se não está nessa condição, e espero que não esteja, né? Você conhece com certeza alguém que se enquadra nessa situação. Embora estando na igreja, embora se dizendo crente, embora confessando que ama o Senhor, mas está nessa condição de acreditar nas coisas que o mundo está jogando contra nós. E voltando àquilo que é mundano e deixando aquilo que é bom, que é o que o Senhor tem para nós. E por isso o apóstolo Paulo então nos fala que é nossa responsabilidade pregar a palavra. E ele está falando aqui a Timóteo, então há um ponto aqui também a se considerar. Primeiramente, essa palavra diz respeito aos pastores, aos líderes, aqueles que são responsáveis por pessoas nas igrejas, não só o pastor responsável por uma congregação, mas aqueles que lideram grupos, aqueles que lideram pessoas dentro da congregação. Mas a palavra também está falando para nós, todos que não estamos à frente da igreja. E por que isso? Porque nem tudo o pastor vê, nem tudo ele consegue ver, mas cada um de nós, aonde nós estamos, nós nos deparamos com várias situações no dia a dia ou convivemos com pessoas no dia a dia que podem estar exatamente nessa condição, que deixando aquilo que receberam do Senhor, que o Senhor com todo amor tem proporcionado para nós, estão agora se voltando novamente para o mundo de onde têm saído. E isso é uma coisa terrível, porque nós estamos num tempo em que sabemos que Jesus está voltando, que não vai demorar a tornar para buscar a sua igreja. E ai daquele que não estiver na posição quando Jesus voltar, porque aí terá perdido essa oportunidade e a sua vida estará agora numa grande dificuldade se perder o dia do arrebatamento, né? Ou se morrer antes, mas morrer fora da presença do Senhor. E a palavra então nos leva a entender isso. Nós devemos pregar, e para pregar nós temos que estar preparados, nós temos que estar conhecendo minimamente a palavra, devemos ler a palavra, devemos buscar o Senhor em oração, devemos nos preparar a cada dia, porque não sabemos quando nós vamos nos deparar com cada situação que surge. Quando nós menos esperamos, nós nos deparamos com uma situação em que temos de falar. Não podemos recuar, não podemos simplesmente nos acomodar. E é isso que o apóstolo Paulo está então falando aqui para Timóteo, e essa palavra, ela se encaixa perfeitamente no tempo que nós estamos vivendo hoje. É exatamente assim que está acontecendo no mundo. Muitos têm desanimado, muitos têm relaxado com a sua prática de fé, muitos têm se envolvido com o mundo e têm se esquecido da bênção que receberam do Senhor, e então o Senhor nos leva a entender, é tempo de pregar. Para pregar, nós primeiramente temos que ter autoridade, ou seja, temos que estar vivendo aquilo que pregamos. Então, a palavra é para você que ouve, a palavra é para mim, a palavra é para todos nós. Vamos pregar a palavra, vamos atentar para aquilo que está acontecendo à nossa volta, não podemos ficar insensíveis. Alguém ao nosso lado está precisando ouvir uma palavra, uma repreensão no Senhor, para que acerte a sua vida, para que ande no caminho do Senhor. Portanto,
Não esqueça, pregue a palavra, fale, porque o Senhor vai te usar. E assim, não fique acomodado e o Senhor vai abençoar a sua vida. E agora, ao final desse vídeo, eu peço que você dê o seu like e compartilhe para que outros crentes possam também atentar para a sua vida, se estão na presença do Senhor como convém, e que também estejam atentos para pregar a palavra do Senhor. Portanto, pregue a palavra, não deixe passar cada oportunidade e o Senhor vai te usar poderosamente. Fique com Deus, fique na paz.